primeira perseguição da igreja, está registrada aqui em Atos, capítulo 8, e nós vamos ver que a igreja vai lutar com várias potestades. A gente não tem o costume de usar esses termos, e aí quando usamos, pensamos em anjos e demônios, né? Por isso que eu tenho feito de propósito, mas para ensinar meus irmãos, para ajudar meus irmãos a ver que por trás de uma ação existe forças espirituais do mal atuando. E nós vimos a inveja, os ciúmes, a raiva, são forças que destroem o mundo, né? Pessoas tomadas de ódio, de raiva, eles saem fazendo uma tragédia, né? A ansiedade, a culpa, são forças espirituais que estão atuando. E se a gente não lutar contra essas forças espirituais, nós adoecemos, nós caímos em depressão e nós desfalecemos, literalmente. Então, nós temos visto nas Escrituras quando essas forças estão atuando. Então, a primeira perseguição da igreja vai vir pelos judeus. Então, o judaísmo era uma grande potestade que vai bater contra a igreja e vai tombar, né? Ninguém que resiste à igreja vence. Então, naquele dia, capítulo 8 de Atos, verso 1, diz: e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, olha bem, lembra que o Espírito Santo daria para os discípulos poder para que eles pudessem ser mártires, para que eles pudessem quebrar as barreiras raciais, para que eles pudessem levar o evangelho até os confins da terra. Só que eles não foram. Já se passou 15 anos desde Atos 2 a Atos 8, 15 anos. E a igreja está somente em Jerusalém. Com certeza, uma igreja maravilhosa, fantástica em todos os sentidos, com dificuldades, como nós vimos, mas à medida que surgia algum problema, os apóstolos, que eram os pastores da igreja, além de apóstolo, eles resolviam, chamando a comunidade, envolvendo todo mundo, deixando todo mundo ficar inteirado do problema e também dos parâmetros para que todos pudessem agir. Então, a igreja, imagine, né? A igreja aqui do Alterosa, no próximo domingo, todo mundo sumiu por causa da perseguição e só fica eu e o Marcos, que no momento somos os dois presbíteros da igreja, né? Aí nós íamos ficar, se a gente tivesse ido, né, conforme Jesus tinha mandado, a gente não estaria sofrendo isso agora, né? Então, essa perseguição, lembra que quando Jesus foi ao céu, ele expulsou Satanás e ele veio à terra. E quando ele estava na terra, Satanás sabia que pouco tempo lhe restava. Então, ele tentou desde a criação destruir o eterno propósito de Deus. Conseguiu? Não. Jesus veio, estabeleceu o seu reino, né? Foi ao céu, expulsa ele lá do céu. E a igreja, não cumprindo a ordem de Jesus, está em Jerusalém. Então, qual é a próxima cartada do diabo? Vamos destruir a igreja em Jerusalém, acabou. Então, Deus vai pegar o mal, né, dessa potestade chamada judaísmo, e vai converter em bem. Eles estão com violência, gente, aqui. Eles tinham acabado de assassinar Estevão, tomado de ódio, tomado de raiva, né? Então, às vezes o diabo nem precisa fazer muita coisa, né?
para destruir ou tentar destruir as coisas de Deus. Os próprios homens, né, se permitem se tomar de raiva, de ódio, e que acaba destruindo as coisas de Deus. Então, os irmãos foram dispersos, chegando agora à Judéia, chegando agora em Samaria. Então o evangelho sai de Jerusalém, não da forma natural que deveria ser. Eles deviam ter ficado ali algum tempo doutrinando os irmãos, e agora os irmãos deveriam ir para a Judéia, ir para Samaria, ir para os confins da terra, como algo bem natural, né, ou espiritual. Mas não, eles estão lá acomodados, estão satisfeitos, igreja maravilhosa. Então, Satanás intenta contra a igreja, usando essa potestade aí chamada judaísmo, para destruir a igreja em Jerusalém. E em vez disso, Deus converte o mal em bem, né? Lembra de José? Os irmãos dele, movidos de inveja, movidos de ciúmes, vendeu ele para o Egito. Eles fizeram mal? Sim, mas Deus não converteu em bem? O próprio José: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus converteu em bem. Então, aqui o judaísmo está tentando realmente destruir a igreja, e Deus vai pegar essa situação e vai transformá-la em bem. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Não é mais os jovens que sepultam os mortos? Agora tem alguns homens aqui. E fizeram grande pranto sobre ele, mostrando que Estevão era uma pessoa querida, amada. Então você pode chorar quando alguém morre, tá, irmão? Você pode derramar em pranto. O que você não pode é questionar os cuidados de Deus, os desígnios de Deus. Você não pode questionar a presença de Deus, o amor de Deus. Por quê? Porque se você questiona, é sinônimo de tentar o Senhor, né? Como os israelitas lá no deserto, né? Então, mas chorar você pode. Saulo, porém, olha o que ele fazia: assolava a igreja. O que Paulo fazia? Assolava a igreja. Devastava. Procurava destruir a igreja. E olha o que ele fazia: entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha o que ele fazia. Agora, se você quer saber mais sobre o que ele fazia, a gente poderia ir lá para Atos 22, quando ele dá um testemunho da sua convenção. Ele fala que ele arrastava as mulheres, Atos 22 e Atos 26, vocês podem ler depois. Ele fala que eles arrastavam as mulheres pelo cabelo às prisões públicas. E ele fez com que alguns da igreja blasfemassem. Então, era uma potestade lutando contra a igreja. E Paulo, qual era a motivação de Paulo em destruir a igreja? Qual era a motivação dele? Ele acreditava que ele estava dando culto a Deus. É diferente. Ele não fazia porque ele era perverso. Ele fazia porque na mente dele, ele estava tributando culto a Deus, exterminando aqueles hereges, segundo a visão dele na época, chamado cristãos, ou discípulos, ou mártires de Jesus. Então, o que estava por trás das ações de Paulo? Um engano de acreditar que estava tributando culto a Deus. Jesus falou que aqueles que iam assassiná-los, os discípulos, acreditariam que estariam tributando culto a Deus. Então, o que estava por trás do apóstolo Paulo? Não era o diabo.
por trás dos judaizantes, a ira, a raiva, que são obras de Satanás, mas por trás de Paulo estava outra motivação. Ele acreditava estar tributando culto a Deus. Por isso que ele fala, apesar de ter agido na minha ignorância, Deus viu a sinceridade do meu coração. Então você pode ver, irmãos, que nós não podemos julgar a vista dos nossos olhos. Eu tenho falado isso aqui e as pessoas às vezes, não estou falando que é vocês, mas por anos eu tenho falado isso na igreja. Nós temos que julgar pela reta justiça. Então, qual era a motivação de Paulo em destruir a igreja, arrastar homens e mulheres para as prisões públicas, levar homens a blasfemar o nome do Senhor Jesus? Ele acreditava que estava tributando culto a Deus. É interessante isso. Não era como os fariseus hipócritas ou os saduceus que queriam simplesmente o dinheiro do povo. Era a motivação dos saduceus. Dinheiro, políticos, corrupto. E qual era a motivação dos fariseus? Ao exercer domínio. E quando você olha para o mundo atual, você vê todas essas motivações. Você vê pessoas querendo exercer domínio, pessoas querendo dinheiro, pessoas querendo, às vezes até fazendo algo, achando que realmente está servindo a Deus. E você que tem aprendido as Escrituras, é seu dever mostrar para aquelas pessoas, sua motivação é esta. Ir no ponto, ir lá na ferida. Só que às vezes a gente só vê o exterior. E aí a gente tenta convencer pelo que a gente está vendo. Só que a motivação da pessoa que está levando ela até aquela prática ou aquela atitude. Então você tem que ir na motivação dela. E na ferida. E pôr o dedo com sal e pimenta. Para doer. Para que a pessoa arrependa e converta ao Senhor. Então, você pode ler depois Atos 22, Atos 26, e você vai ver o testemunho de Paulo, quando ele fala que o que ele fazia, né? E por que ele fazia. Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos, olha, os irmãos, eles se espalharam, ia por toda parte, pregando a palavra. Então, eles tinham um manual de ensino, um método, com 12, 15, 20, 30 lições? Não, o que eles anunciavam? Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi morto por mãos iníquas, mas que Deus o ressuscitou. E vocês precisam deixar sua mentira, deixar seu pecado, deixar sua incredulidade e voltar para Deus. Era isso que eles faziam. Se todos fizerem isso, a igreja multiplica, irmão. Né? A igreja multiplica. Então, os irmãos iam pregando a palavra. Nós já vimos Pedro pregando, falando de Deus, falando de Jesus, depois pondo o dedo na ferida dos caras, né? Vocês resistiram os profetas, vocês mataram os profetas, né? Então, às vezes você vai ter que pôr o dedo na ferida da pessoa, mas antes você tem que falar sobre Deus, sobre Jesus. Mas se você não conhece Deus, se você não conhece Jesus, como você vai falar? Então é responsabilidade sua conhecer Deus e Jesus, lendo as Escrituras, né? Então, eles foram. E aí, nós vamos ver que desde os tempos antigos, há sempre aqueles embusteiros, né, que tentam enganar as pessoas. Pior ainda, tentam comprar com dinheiro o dom de Deus, no caso aqui o Espírito Santo, talvez o ministério do Espírito Santo, mas na nossa atualidade estão tentando comprar a salvação. Vamos ver o que vai acontecer lá na cidade de Samaria. Filipe, lembra que Filipe era um dos servos da mesa,
que agora tornou ministro da palavra, servo da palavra, como Estevão. Ele era servo da mesa, servindo as viúvas lá em Jerusalém, agora estão ministrando a palavra. Descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Qual é a nossa mensagem? Cristo, o Filho de Deus, né? Quando você encontra com uma, só como exemplo, tá? Você encontra com uma prostituta. Você tem um exemplo na Bíblia como Jesus tratou uma prostituta? Tem. Pega aquele exemplo e compartilha com aquela mulher. Quem sabe, ela ouvindo o quanto Jesus amou aquelas pessoas daquela época e o quanto ele a ama, ela deixa a prostituição e volta para Deus. Talvez você vai encontrar com uma pessoa gananciosa, um político. Jesus encontrou com os políticos da época? Sim, Jesus comia na casa dos fariseus, como nas casas dos publicanos, todos eram pecadores. E como Jesus tratou uma autoridade? Ele nunca desrespeitou, como hoje o mundo cristão faz. Lembra de Pilatos? Pilatos disse a Jesus: eu tenho autoridade para te soltar. Exousia, autoridade, poder. Eu sou o governador, eu tenho poder para te soltar. Qual foi a fala de Jesus? Nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. Então, se você encontra com uma autoridade, você tem um exemplo de Jesus lidando com a autoridade, sim, você pega aquele exemplo e coloca diante da pessoa. Isso é pregar o Evangelho. Não é seguir um monte de lições que não tem fim, que pouca gente conseguiria fazer aquelas lições, pouquíssimas mesmo. Mas você conhecendo as Escrituras, você vai aplicando à medida que você vai encontrando, você está semeando a palavra. E Deus que dá o crescimento, Ele vai fazer o crescimento acontecer. Então, e aí a cidade de Samaria, as multidões, olha, atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, duas coisas que a cidade percebeu. Primeiro, eles ouviam as coisas que Filipe dizia. Depois, eles viam os sinais que operava pelas mãos de Filipe. Então, agora nós temos na Escritura o segundo crente batizado que está fazendo sinais, milagres, maravilhas, os quais receberam a imposição apostólica, certo? Lá em Atos 6. Então, 2 irmãos, não eram apóstolos, mas estão fazendo sinais e maravilhas. Qual é a aplicação para nós? Eu não tenho poder de curar ninguém, como os apóstolos, ou como Filipe, ou como Estevão. Mas eu posso fazer boas obras, e as pessoas vão ouvir o que eu digo, vai ver minhas boas obras, e vão converter a Deus. Irmãos, nós temos que ser poderosos, poderosos em palavras e obras. Tem irmãos que falam, não, importa é dar exemplo. É porque você está intimidado e envergonhado de falar de Jesus. Porque Jesus era poderoso em obras e palavras. Os apóstolos eram poderosos em obras e palavras. Então, nós da igreja temos que ser poderosos em obras e palavras. Os dois. Não é só, você é um bom exemplo aqui. O seu bom exemplo não vai dizer para a pessoa que ela tem que deixar seus pecados, que ela tem que ser batizada em Cristo, que ela tem que ser fiel ao Senhor depois do batismo, onde ela for, né? O seu exemplo não vai ensinar isso. Sua boca vai ensinar isso. Então nós temos que ser poderosos em obras e poderosos em palavras. Se as pessoas não veem em nós o que nós anunciamos, é melhor a gente não calar nossa boca. Porque nós vamos levar pessoas a blasfemar contra Deus, porque eles vão dizer, eles dizem, mas não vivem. Mahatma Gandhi disse, eu
Sou apaixonado por Jesus. O que eu não gosto é dos seguidores dele. Porque eles falam e não fazem. Está vendo? Então, se você fala de oferta, mas não oferta na igreja, se você fala da importância de congregar, mas não congrega, quer ser do Senhor todo primeiro dia da semana, mas você falta 2 vezes no mês, eu prefiro a igreja que faz 1 vez no mês, mas todos estão lá, com respeito e reverência, do que nós que dizemos que é todo o primeiro dia da semana, e é de fato, mas a metade da igreja não aparece. O que adianta? Adianta nada. Está vendo? Então, aqui eram sinais milagrosos, sem dúvida que era, mas hoje em dia, se as pessoas não veem em nós obras que glorificam a Deus, mas só ouvem da nossa boca sobre Deus, elas não vão converter não. Olha as obras, né? Porque aqui é milagrosos. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Lembrando ainda que Satanás estava atuando nas pessoas. Quem está promovendo a perseguição? E por quê? Qual era a potestade que estava por trás dessa perseguição? Judaizantes. Qual era a motivação deles? Raiva, está com ódio, porque Estevão acabou de os acusar de assassinos. Estão tomados de raiva, de ódio. E Saulo? Qual era a motivação de Saulo? Era diferente, mas também errada, mas diferente. Qual era a motivação? Ele acreditava estar tributando culto a Deus. É diferente, irmão. Agora, quando você olha para as pessoas endemoniadas, que Filipe está expulsando das cidades de Samaria, eram pessoas que tinham um estilo de vida endemoniado. Pessoas que se feriam e feriam o outro. Era uma vida. Então você tem aqui, quais as forças que estão operando para destruir a igreja? A raiva dos judeus, a ignorância do apóstolo Paulo, por acreditar estar tributando graças a Deus, né? E olha o poder de Deus dado a Filipe, expulsando os demônios. Gente, vamos ficar com o que a Bíblia diz, e dá tudo certo. Nós sabemos que Satanás está por trás da perseguição da igreja, porque ele fala, né? Que ele ia perseguir a igreja. Mas parece que ele nem está fazendo muita força, né? Os judeus já estão tomados de raiva, Paulo está enganado quanto a tributar culto a Deus. Mas quando Filipe chega lá em Samaria, existiam pessoas endemoniadas. E aí Filipe os expulsava. Mas não só expulsava os demônios, mas tinham pessoas coxas, né, paralíticas, e ele os curava. Doenças orgânicas, doenças físicas. Leva aleijados para esses movimentos pentecostais para ver se eles curam. Não curam. Leva as criancinhas da baleia com câncer. Não curam. Jesus curava, os apóstolos curavam. E aqueles que tinham dom, né, de curar, dado pelo Espírito Santo, como o Filipe e o Estevão, aqui mostrando para a gente, eles faziam. Mas o povo gosta de viver enganado. Quer tornar essa terra um paraíso. Livre de doenças, livre de sofrimento, livre de perda, livre de miséria, de fome, livre de
pobreza. Jesus disse, os pobres sempre existirão. Jesus disse. E compete a nós da igreja socorrê-los. Mas nesses movimentos, não. Se você é pobre, você é endemoniado. Isso é blasfêmia, né? Esses que dizem que esses estão endemoniados, né? Então, você não vê a ação direta de Satanás nos sacerdotes, nos líderes, mas você vê as obras, raiva, ódio, perseguição à igreja. Satanás desde o princípio tentou destruir o plano de Deus, mas em Samaria tinha pessoas endemoniadas? Tinha. Filipe expulsava elas? Sim. Os demônios? Não as pessoas, os demônios? Sim. Mas também curava os paralíticos e coxos. E houve grande alegria naquela cidade, né? O povo estava muito alegre, muito feliz. Por quê? Porque o Evangelho chegou e o Evangelho restaurou a vida daquelas pessoas. Aí no verso 9, olha o perigo. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvido do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Nós temos ouvido isso nos nossos dias? Está cheio aí. Aderiram a ele porque havia muitos os iludira com mágica. Se David Copperfield convertesse ao cristianismo, ele ia arrastar bilhões de pessoas atrás dele, porque faz sumir um avião diante dos seus olhos. O cara é bom na mágica. Ô, gente, está cheio de truque nesses movimentos que podem ser provados e demistificados. Mesmo que seja algo real, você pode mostrar que é coisa do homem. Então, esse homem, chamado grande poder, que não era nada, era só um enganador, ele conseguiu arrastar toda a cidade de Samaria, do menor ao maior. Todos estavam iludidos. Mas quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Qual é a pregação dos caras? Desde Atos 2. Jesus. 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 O tempo todo. Usando os profetas para confirmar, usando os salmos para confirmar, mas a mensagem é Jesus. Hoje as pessoas pegam o Velho Testamento, que são histórias, e tiram aquelas histórias do contexto teológico e histórico, para falar que você será vitorioso. Espera aí. As promessas do Velho Testamento foi para Israel, e as promessas são físicas e materiais. O único profeta que falou que Deus daria o Espírito foi Joel. E Jeremias falou da nova aliança, Isaías falou que na época do Messias, os paralíticos andariam, os surdos ouviriam. Isaías falou. Agora, tirando isso, todas as promessas, é uma terra que manava leite e mel, para Israel física. Então as pessoas pegam as promessas do Velho Testamento e querem transportar para os nossos dias. Não, nós somos o Israel espiritual. E as promessas de Deus são espirituais. Ele nos fala das bênçãos celestiais em Cristo. Quais são as bênçãos celestiais em Cristo? Paz,
no mundo perturbado no qual nós vivemos, perdão no mundo cheio de mágoa e ressentimento no qual nós vivemos, misericórdia no mundo que clama por vingança. Não estou falando de justiça, justiça é uma coisa, vingança é outra. Amor no mundo que promove a paixão. Quais são as bênçãos celestiais em Cristo? Uma vida abundância? Não, ele disse: sereis perseguidos e odiados por causa do meu nome. Mas prega o evangelho. Não deixe de pregar. Então, o povo deu atenção a Filipe. E quando deu atenção a Filipe, olha o que acontece. E iam sendo batizados. Então, Atos 2, quando ouviram Pedro, foram batizados quase 3.000. Né? Agora ouvindo Filipe, depois quase 5.000, depois uma multidão de crentes. Agora nós temos o povo de Samaria precisou de um curso de 6 meses, 3 meses. Não, bastou eles anunciarem o reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, e eles eram batizados, assim, homens como mulheres, está vendo? O cristianismo entendeu que em Cristo não há distinção entre homem e mulher, escravo ou livre, rico ou pobre, porque todos nós somos um em Cristo. Então, o cristianismo entendeu isso. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados, né? Então ele converteu, foi batizado, e ele então ficou acompanhando Filipe, e vamos ver o que vai acontecer. Ouvindo os apóstolos, onde eles estavam? Jerusalém. Que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, 2 apóstolos, Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Bom, o que eles fizeram? Oraram para que os irmãos recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles. Então o Espírito Santo não tinha descido sobre os de Samaria. Aí alguém diz, mas lá em Atos 2,38 está dizendo que quem for batizado recebe o Espírito Santo. É verdade, lá em Atos diz. Mas aqui existe uma situação bem específica, que o Espírito Santo vai vir depois. O que você tem com isso? Nem eu, nada. Mas por que o Espírito Santo veio depois? Porque havia inimizade entre samaritanos e judeus? Havia. Quem que quebra essa inimizade? O Espírito Santo. Quem são as únicas pessoas dotadas do poder de Deus para conferir o Espírito Santo às outras pessoas? Os apóstolos. Ponto final. Por isso, se Filipe pudesse dar o Espírito Santo para aqueles irmãos, ele daria ou não? Ele estava expulsando demônios, gente, ele estava fazendo milagres, ele evangelizava, ele estava batizando milhares de pessoas. Até o Simão, o mágico, aceitou a fé, abraçou, né, a fé. Então, porquanto não havia ainda recebido nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome de Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes Então, quem dava o Espírito Santo de uma forma excepcional, de uma forma extraordinária, os apóstolos, quando eles impunham as mãos. O normal
né, é o próprio Cristo dando o Espírito Santo para aqueles que são batizados nas águas, certo? Esse é o que vai virar o padrão da igreja. Mas aqui havia uma situação diferente. Havia inimizade entre samaritanos e judeus. E essa inimizade tem que ser quebrada. E quem quebra? O Espírito Santo. Não haverá paz no mundo se o mundo não receber o Espírito Santo. E o mundo só vai receber o Espírito Santo se nós evangelizarmos, se nós pregarmos sobre o reino de Deus, sobre Jesus. Sobre Jesus. Ajudando as pessoas de onde elas estão, levando elas a conhecer Jesus. Nós vamos ver um exemplo de Filipe aqui. Então, vendo, porém, Simão, olha, ele viu que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Então ele viu ou não? Algo extraordinário aconteceu, porque ele viu. Ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, ele quis comprar o dom de Deus. Ele vendo que os apóstolos, ao impor as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele lhes oferece dinheiro. Ele lhes oferece dinheiro. As pessoas sempre acham que pode comprar Deus com dinheiro. Seu dízimo não pode comprar Deus, nem suas ofertas, nem suas obras. Tudo que nós tocamos, nós contaminamos. Nós somos salvos por um ato generoso de Jesus Cristo a nosso favor na cruz. E nós respondemos esse ato, entregando as nossas vidas em obediência a Ele, amando e amando seus filhos, seus irmãos. Nós morremos para o pecado. Nós sepultamos os nossos pecados no batismo. E pela bondade dele, ele derrama em nossos corações o seu Espírito e nos sela para a eternidade. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. É a marca que nós pertencemos a Deus. É o selo de Deus sobre nós. Então, não é de hoje. Não tem nada novo debaixo desse céu, irmão. Nada. Pedro, no verso 20, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Mas vamos ver o que está atrás do coração de Simão, o mágico. Ele está endemoniado? Não. Não. Ele não está endemoniado. Mas o que está por trás dele? Vamos ver. O teu dinheiro. Qual era o Deus que governava ele? Mamon. Dinheiro. Seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. O presente de Deus. Você quer comprar o dom de Deus? Hoje em dia as pessoas querem comprar o dom de Deus, evangelizando, lendo a Bíblia, orando, vivendo 24 horas a serviço da igreja. Você deve viver 24 horas a serviço de Deus. E você está lá na sua casa, com a sua esposa e seus filhos. E você está orando com eles, você está lendo a Bíblia com eles, você está servindo eles. Sua igreja. Aí você sai na rua para comprar um pão, e você encontra um vizinho, e você fala de Jesus. E você chega na padaria, e você agradece, e faz um convite. Você está servindo Deus 24 horas.
Mas aqueles que servem a igreja 24 horas não estão servindo a Deus. É diferente. Eles evangelizam todo mundo, menos a família. Tem tempo para todo mundo, menos para a esposa. Então, como é que nós servimos Deus 24 horas? Servindo os nossos familiares, servindo os nossos vizinhos, servindo nossos irmãos, dando bom exemplo, falando o evangelho, mas o tempo todo. Às vezes só tirando um tempo para descansar. Jesus levava os apóstolos para descansar ou não? Sim. Então, toma cuidado para você não cair nesse erro de achar que servir a igreja é o mesmo que servir a Deus, que não é. Não é. É claro, se você serve a Deus, você acaba servindo a igreja. Certo? Que quando seus filhos são bem doutrinados por você, eles chegam na congregação, eles começam a servir outras crianças. Quando sua esposa é bem doutrinada na fé, ela chega, serve outras mulheres. Seu marido serve outros homens. Tudo começa em casa, irmão. Tudo começa em casa. Nunca esqueça disso. Então, o Pedro disse que ele não tinha parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, 2 problemas, até agora, tem mais. Dinheiro e um coração não reto diante de Deus. Ele fala mais, arrepende-te da tua maldade. Quem era mau ali? Simão. E roga ao Senhor. Gente, ainda havia esperança para ele. Está vendo? Sempre os apóstolos põem o dedo na ferida, ou seja, nos pecados das pessoas, mas sempre dá esperança. Roga ao Senhor, talvez lhe seja perdoado. Ele não falou que vai ser perdoado. Mas a única chance que você tem de ser é mudar. Talvez o Senhor te perdoa o mal do seu coração, pois vejo que estás, olha outro problema no coração dele, em fel de amargura e laço de iniquidade. Estava preso na iniquidade. Você viu o que a amargura faz? Talvez a amargura surgiu quando ele perdeu a simpatia do povo, quando ele perdeu o lucro, porque Felipe agora estava ensinando a verdade, as pessoas estavam sendo batizadas, e mesmo ele convertendo, ele queria ser como os apóstolos. Irmão, não tem lugar para você no corpo apostólico. É 12 mais 1, Paulo, nascido fora de tempo, e acabou. E acabou. Né? Então, não queira o lugar do seu irmão no reino de Deus. Sirva a Deus com os dons e talentos que o Senhor concedeu a você. E não deixe que a amargura controle a sua vida. É o diabo que está agindo em Simão? Não. Mas a amargura estava agindo? Dinheiro? Iniquidade, maldade? Simples. Quando é demônio, gente. Não tem problema de dizer que é demônio aqui, quando o Felipe chega e expulsa os demônios. Mas as pessoas só vê demônio. Tem igreja que abre a porta, demônio, fecha a porta, demônio. E no meio é demônio o tempo todo. Não é? Peraí. Mesmo Filipe expulsando o demônio de Samaria, ele está repreendendo um homem que estava vivendo a amargura. E ele usa uma palavra aqui, né? Fel de amargura. Aí o Simão, ele cai em si aqui, ele diz, rogai vós por mim ao Senhor.
A gente não sabe o que aconteceu, porque é só isso que nós temos, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então ele viu a seriedade, ele reconhece que errou, ele pede os apóstolos para orar por ele. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Agora, os apóstolos estão evangelizando os samaritanos. Um judeu podia entrar na cidade de um samaritano? Não. Mas quem quebra essa barreira? Por isso que o Espírito Santo foi dado de uma forma diferente aqui. Mas foi dado. Quem crê e for batizado, recebe o Espírito Santo. Só que aqui esse recebeu um pouquinho mais, mas recebeu. Agora, nós vamos mudar de assunto para ter um intervalo ali às 10 horas. E nós vamos ver o tipo de pessoas que Deus está procurando. Já somos instruídos no Evangelho que nós devemos procurar homens de paz. Se você for numa casa e aquela casa existe uma pessoa de paz e ela te recebe, e você então entra naquela casa, você deve ficar naquela casa e compartilhar o Evangelho com aquela casa. E toda aquela casa, toda, pai, mãe, filhos, irmãos, parentes, todos vão ser salvos, todos vão converter, porque vai haver uma influência daquele homem, ou daquela mulher, ou daquela pessoa que é de paz. Jesus já tinha orientado os apóstolos a buscar homens de paz. Às vezes nós perdemos muito tempo com pessoas que não querem nada com Deus. Às vezes só querem com a igreja e as vantagens da igreja, mas não querem nada com Deus. Porque quando a igreja para de providenciar aquelas vantagens, não por maldade, mas porque às vezes nem tem mesmo. Nem sempre a igreja vai ter abundância, às vezes a igreja vai ter escassez. E nesse momento a igreja não tem recursos, as pessoas saem. Ou seja, não são homens de paz, não são mulheres de paz. Então, que tipo de pessoa Deus está procurando? Vamos ver aqui nesse exemplo de Filipe e Eunuco. É uma mensagem que eu vi quando eu era jovem, 16 anos. Eu nunca esqueci essa pregação. Se eu não me engano, foi nosso irmão Benedito que pregou essa mensagem. E eu repito essa mensagem o tempo todo. Às vezes, quando eu vou pregar numa igreja que tem muitos visitantes, talvez você seja uma dessas pessoas que Deus está procurando, né? Vamos ver o tipo de pessoas que Deus está procurando. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. Não, Senhor, nós temos uma igreja aqui, jovem, em Samaria, e eu estou evangelizando, muitas pessoas estão batizando, muitas pessoas estão crendo, precisam de ser doutrinadas. É isso? Não. Ele levantou e foi. Então, que tipo de pessoas Deus está procurando? Alguém que tenha compromisso com a sua agenda. Se Deus diz, você faz. Você larga tudo que está fazendo, tudo, e vai. Por isso que, quando Deus te chama, você não tem dúvida do chamado dele. Algo mexe com você, e você larga tudo que tiver que largar, e vai. Então, olhando para Filipe, é uma pessoa que está disposta a cumprir a agenda de Deus. Eis que um etíope entra uma outra pessoa, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro e que viera adorar em Jerusalém. Pensando no etíope, você vê que ele era um homem digno de confiança. Por quê? Ele era
superintendente do tesouro. Você acha que uma pessoa indigna de confiança teria essa responsabilidade? Não. Então, uma pessoa digna de confiança. Também era uma pessoa dedicada àquilo que ele fazia, porque ele era do exército, então ele era alto oficial. Ele não se conteve em viver uma vida medíocre. Ele correu atrás e ele se esforçou no seu ofício, mas também um homem piedoso, porque ele tinha saído da Etiópia. Se você pegar o mapa, a Etiópia está cá no sul da África, né? No sul do Egito ali, no sul da África, e ele sai e vai a Jerusalém, com qual propósito? A adorar. Então você tem um homem piedoso, um homem digno de confiança, um homem batalhador, um homem trabalhador. Estava de volta, né, de Jerusalém, sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, um homem que não estava satisfeito com a religião, porque ele estava buscando nos profetas entender a vontade de Deus. Então, alguém que busca, alguém que está lendo as Escrituras, talvez nós poderíamos começar a perguntar às pessoas, para fazer aquela primeira ponte, né? Você já leu a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? E as pessoas falam, eu leio a Bíblia. Mas você entende o que você lê? Rapaz, tem umas coisas lá difíceis. Eu posso te ajudar. Você cria ponte, né, de relacionamento. Então, ele estava lendo o profeta Isaías. E então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Então, o Espírito Santo, de novo, falando, né, a Filipe. Como Filipe fez? Puxa vida, tenho que ir para a igreja agora, tenho que levantar, ir para o instituto. Puxa vida, tem que ir lá, ouvir 4 horas de aula. Foi assim? Ele foi correndo, foi alegre, não mediu obstáculo, pessoa entusiasmada. Deus está buscando pessoas entusiasmadas para o reino dele, não pessoas mortas, que fica a madrugada toda acordada e na hora da aula, cabelo vermelho, fica dormindo. Não, pessoas acordadas, pessoas animadas, pessoas que correm. Puxa, tem aula, vamos lá. Vou ensinar uma pessoa a Bíblia, vamos lá, correndo. E aí ele ouve o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou. A arte das perguntas, né? Compreende o que vens lendo? Você está lendo a Bíblia, você entende? Você compreende? Olha a humildade. Olha a humildade do eunuco. Como poderei entender se alguém não me explicar? Deus está procurando pessoas humildes. Você vê pessoas falando, não, eu já sei tudo, já li a Bíblia tantas vezes, já sei todas as coisas, não preciso aprender nada. O eunuco era humilde. Ele diz, como eu posso entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Esse convidou aí, mostra o que ele era? Hospitaleiro, acolhedor de estrangeiro. A palavra hospitaleiro é acolhedor de estrangeiro. Por isso que um dos problemas da cidade de Sodoma e Gomorra era a falta de acolher os estrangeiros dignamente. Não era só impureza sexual. A impureza sexual era a razão deles não respeitar as pessoas, e de negar Deus, e de não respeitar as pessoas.
Então ele era hospitaleiro. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Ele está citando o profeta Isaías, né, 53, um trecho do profeta Isaías. Rapaz, ele já estava no capítulo 53, hein? Em um dia, hein? E o Gênesis, hein? Tem gente que está no capítulo 10 até hoje. O cara, tá vendo? O tipo de gente que Deus está procurando? Alguém que pega o livro de Isaías e engole ele em um dia. Para tentar entender. Ele está tentando, ele está lendo, está tentando. Então o eunuco disse a Filipe: olha a humildade, olha o diálogo. Não existe, aqui ó, de novo para provar para a gente, nós não somos discipuladores de ninguém. Nós somos cooperadores com Cristo, reconciliando o mundo com Cristo. Não, você não pode falar isso mais. Você só pode falar de outro jeito. Doxa tu, teu. Glória de Deus. A glória é de Deus. Então você tem que falar doxa esmen, dele, tu, teu. Hoje. Nós, o não cristão aqui, que é o eunuco, né? Ele pergunta, ele participa da aula. Não é só alguém falando na cabeça dele. Ele está perguntando: peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Né? A turma lê lá o livro do profeta Isaías, vê Jesus em cada versículo, né? Mas o eunuco era tão inteligente que ele não viu Jesus naquele versículo. Ele talvez estava pensando que era o profeta Isaías. O profeta está falando dele ou de algum outro? Alguns textos o Isaías está falando dele, não naquela passagem, mas em alguns textos o profeta estava falando dele mesmo. Então ele pergunta: de quem o profeta está falando? Ele está buscando o contexto histórico, teológico. De quem o profeta está falando? Dele ou de algum outro? Então, Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura: anunciou-lhe Jesus. Anunciou o batismo? Jesus. Anunciou Jesus. Ele pregou Jesus. E ele ficou sabendo da morte, da ressurreição, da ascensão ao céu, do sepultamento. Ficou não? Ele ouviu o evangelho. Então ele vai perguntar algo a Filipe. Então, homens e mulheres que conseguem iniciar um estudo da palavra e apresenta Jesus para a pessoa de onde ela está. Ela está lá em Levítico, lendo. E você sai de Levítico e aponta para Jesus. Você pega os cordeiros que eram sacrificados e apresenta o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por isso nós temos que conhecer as Escrituras. Mas tem 3 meses que eu estou pedindo para vocês lerem Gênesis. E até hoje nada. Vou embora, chega de aula. Vai cumprir seu dever, depois a gente volta. Aí vocês tinham que fazer como o Simão aqui, ó. O que Simão fez? Rogue por mim. Aí eles estão seguindo o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água. Então, com certeza, Filipe também falou do que ele tinha que fazer para ser salvo. E aí, disse o eunuco: eis aqui água,
quem impede que eu seja batizado? Já pensou se Filipe fosse um pregador moderno? Aceita Jesus, estamos no deserto, não tem água por aqui, faz a oração do pecador, aceita Jesus no coração, você vai ser salvo. Mas ele fez isso? Não. Ele continuou pregando, ensinando, até que chegou um lugar que havia água, e o próprio eunuco pede o batismo. Não é a pessoa insistindo, mas ele mesmo, ele fala: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? O que impede que eu seja morto, sepultado e ressuscitado com Cristo? Provavelmente o Filipe falou: você precisa ser morto para os seus pecados, você precisa ser sepultado com Cristo no batismo, e você precisa viver em novidade de vida. E ele fala: o que me impede? Hoje é tudo que as pessoas não querem, né? Ir para casa molhado. Aceita Jesus no coração, vai para casa feliz, e os pastores não batizam as pessoas na hora que tem que ser batizado, naquela hora. E o Filipe perguntou: é lícito? Se você crê de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lembra que ele fora adorar em Jerusalém? Mas ele não achou o que ele foi buscar lá. Ele compra, provavelmente, um pergaminho de Isaías, vem lendo e vem estudando. Irmãos, está cheio de eunucos aí no bairro. Está cheio de pessoas lendo a Bíblia. Está cheio de pessoas insatisfeitas com a religião. E nós temos que orar a Deus e pedir a Deus para achar essas pessoas, explicar para elas a verdade, para que elas creiam, sejam batizadas e sejam salvas, porque elas estão perdidas. Você começa a perceber, todos aqueles que arrependeram lá em Atos 2, o que acontece? Foram batizados. Todos os que creem em Samaria, aqueles que creram, aqueles que deram ouvido, foram batizados. Agora o Filipe pergunta ao eunuco: é lícito, desde que você crê. Ele fala o que? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, essa é a boa confissão. Hoje as pessoas estão confessando que Jesus é Salvador, mas não submete a autoridade de Jesus. Fala: ele é meu Salvador, tá? Mas ele é seu Senhor? Se ele é seu Senhor, por que você não está perdoando as pessoas que te magoam, que te ofendem? Por que você não está sendo a esposa que Deus quer que você seja, independente do seu marido? Por que você não está sendo o marido que Deus quer que você seja, independente da sua esposa? Por que você não está sendo o filho, a filha que Deus quer que você seja? O discípulo que Cristo quer que você seja? O irmão que nós queremos, né? Às vezes a gente só quer a sua presença, nada mais, seu sorriso, seu abraço. Cadê você? Onde você está? Então, você vê que pessoa que Deus está procurando, pessoas que estão dispostas a obedecer imediatamente aqui, quando sabe o que Deus quer delas. Não foi isso que o eunuco fez? Imediatamente. Então mandou parar o carro, né? Para tudo. Ambos desceram a água, né? Imagina ambos entrando dentro dessa garrafa aqui, para mostrar que o batismo é por imersão, não jogando água na cabeça, né? Aí vai os católicos, os presbiterianos e outros grupos que jogam água. Eles desceram a água. Não tem jeito de duas pessoas descer dentro dessa jarra de água. Batismo é por imersão. Jesus ensinou isso. Então ambos descem a água e Filipe
batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Agora, o Filipe não tornou o xerife da vida do eunuco. É a obra de Deus, irmãos. E se você está viajando na estrada, e alguém lendo a Bíblia, e você começa a falar, e a pessoa fala, eu então preciso ser batizado. Para o ônibus, para o carro, sei lá, desce, acha um rio, batiza a pessoa, depois segue a viagem a pé. Lembra que Jesus te chamou para sofrer, e não apenas para crer nele? E aí você vai falar, mas não tem uma igreja de Cristo, e daí? Agora tem esse homem. Se Deus levou o evangelho para ele, você acha que Deus vai deixar ele se perder? Você acha que Deus precisa de você para que aquele homem permaneça no caminho dele? De jeito nenhum. Até porque nós não batizamos crianças que precisam ser levadas pela mão. Nós batizamos adultos, responsáveis, que não precisam ser conduzidos pela mão. Então, pessoas decididas, pessoas comprometidas, pessoas que são humildes, pessoas que estão dispostas a aprender. Tem gente que não está disposta a aprender, não. Mas o eunuco estava. De quem o profeta está falando? Dele? De algum outro? Pronto a ouvir, Filipe explicou, ele ouviu, ele ficou sabendo do batismo. Em algum momento o Filipe falou, porque como ele ia pedir o batismo se Filipe não tivesse falado? Mas a mensagem não é batismo, a mensagem é Jesus. E agora você tem que obedecer o evangelho, morrer, sepultar, nascer de novo, né? Aí é o batismo. E aí o Filipe se viu na cidade de Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então, que tipo de pessoas Deus está procurando? Resumindo, alguém que está comprometido com a agenda dele, alguém que está buscando ele, não entende, mas está buscando, como o eunuco que foi buscá-lo em Jerusalém e não achou lá, achou no caminho do deserto. Alguém confiável. Sabe por quê, irmão? Nós vamos buscar pessoas confiáveis, porque Deus vai depositar sobre essa pessoa um tesouro, e essa pessoa precisa administrar esse tesouro. Esse tesouro é o evangelho. Está vendo? Então, pessoa confiável, pessoa que entusiasmadas, né? Pessoas que vai para as coisas de Deus com alegria, correndo, pessoas humildes. Você pode me ensinar? Eu não entendo. Pessoas que sabem as Escrituras. Sabe, conhece Deus e conhece as Escrituras, para poder ensinar. A pessoa disposta a obedecer, quando fica sabendo o caso do eunuco, ele prontamente estava disposto a obedecer. E a Bíblia não fala mais sobre o eunuco, mas a tradição cristã diz que ele volta para a Etiópia. Chegando lá, ele evangeliza a Etiópia, e a igreja nasce. Na verdade, pessoas que eram batizadas era agregada à igreja, que inicialmente só era o eunuco. Eunuco era a igreja, e à medida que as pessoas iam batizadas, ia sendo agregada à igreja, e o número de discípulos na Etiópia foi enorme. A África sempre foi abençoada com o evangelho. Sempre foi. O problema da África é deixar que o misticismo tomasse conta dela, principalmente na região centro-sul, e deixar que o islamismo tomasse conta dela no norte.
E esse tem sido o problema do Brasil, né? Deixar que o misticismo tome conta. Em vez do Evangelho ser pregado, o reino de Deus ser anunciado, chamando as pessoas ao arrependimento e a uma vida de compromisso com Deus. Isso é raro uma igreja pregar isso hoje em dia. É raro.